Jogo de Cintura. Olá, começa agora mais um Jogo de Cintura. E na seleção de hoje, que tem a parceria de Inanna, seja seu próprio padrão de beleza, seja Inanna. Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. Royal Plaza Shopping completo para você. E Ubra, nós transformamos sonhos em propósitos, nós fazemos Ubra. Seleção de hoje, Daniela Minello. Uhul! Débora Evangelista. Eu. E Marlene Sager. Oiê. Falei certo, né, Marlene? Falou. Falei, acertei. E a pauta de hoje? Mulheres. Não, esse programa esse aí não é para nós. E eu. Oi, gente, eu vim no programa. Hoje eu vim, Fabiana Sparrenberger presente. E o tema Mulheres Falam Demais. Mito ou verdade? Mulher fala mais que o homem? Sim ou não? Pauta de Débora Evangelista. Faladeira. E aí, explica. Por que será, né? Será que a gente fala demais mesmo? A gente tem uma vontade tão louca de ficar batendo uma trelinha. E tem um detalhe. A gente fala coisas do dia a dia, a gente fala temas fugazes e a gente fala temas extremamente complexos, dependendo do que a gente quiser falar. Eu acho que nós tivemos um período da nossa emancipação enquanto mulheres que a gente tinha que falar baixo, falar dentro de casa, praticamente escondido. E aí se criou esse mito de que para que a mulher vai falar muito, porque a mulher não tem o que dizer. No momento que a gente abre a boca e vai falar, nós temos tanta coisa para falar. E olha o quanto a nossa fala já revolucionou a sociedade. O quanto o nosso grito, a nossa forma de... Até uma DR, né? Os homens adoram. DR é discussão. Discutindo a relação. Quem é que puxa para discutir Destruindo a relação, diz Fernando Barcelos. Eu não posso falar desse tema, mas Fernando Barcelos, beijo para Fernanda, diz que DR é destruindo a relação, tá, Fernanda? Eu queria mandar um beijo pra Fernanda também. Fernanda, te acho muito linda, tá? Ai, querida! E eu estava lendo um arquivo... Não é uma tese de um psiquiatra americano que ele fala que as mulheres têm que falar no mínimo 15 mil palavras por dia. E as mulheres que falam esse número de palavras são as que vivem mais. Aí eu me questionei e falei, até comentei com a minha amiga, porque eu estava vendo sobre o nosso tema, e eu disse assim, vou apelar. Por isso que nós mulheres vivemos mais que os homens. Porque nós falamos mais. E nós tomamos a frente do assunto. Que eles se escondem, né? E aí ele fala, foi discutido, a tese dele, ele prova que as mulheres precisam falar no mínimo 15 mil palavras por dia. E assim nós vivemos mais, então tá aí. Tá aí, ó, vamos falar. É aí que nós vamos fazer. Vamos falar. É show de bola, eu adorei escutar isso. E aí as pessoas dizem, vocês falam demais. Mas o que a gente fala demais? A gente fala o necessário. Estritamente o necessário. Em nível de curiosidade, gurias, tem 2 livros que eu tive a oportunidade de ler quando eu estava gestando os meus 2 filhos. Eu gosto muito de ler. Mas antes de tê-los, né, eu lia sobre... Tem 2 obras que eu não vou lembrar agora, mas eu posso procurar no intervalo, que se chamam Educando Meninos, livro, e o outro Educando Meninas. E é comprovado cientificamente, bem como você falou, que as meninas, elas são diferentes. Elas são diferentes, a começar pela estrutura do organismo masculino. E elas têm atitude. E elas têm atitude, e elas têm um amadurecimento que está relacionado à sua biologia, à sua fisiologia e também ao comportamento, porque isso tem relação comportamental. E é fato que a necessidade das mulheres se expressarem mais oralmente diferencia homens e mulheres, e isso está relacionado também ao amadurecimento, porque ao passo que as mulheres conseguem se expressar, os meninos, eles retêm os seus pensamentos muitas vezes. A gente não está falando generalizando, né, gurias? Mas a anatomia, ela é diferente de homens para mulheres, e a mulher realmente, ela precisa falar mais, e precisando falar mais,
ela tem a facilidade de se expressar. E por isso que a gente vive mais. E vivemos mais, com certeza. Eu associei a isso. Aliás, eu vou começar a falar mais depois desse dado. Vamos falar Pobre mais. quem mora comigo! Meus filhos, por favor. Porque a gente vê, né? Eu tenho 2 meninos e eles são, assim, muito quietos. E eu digo, falem comigo, eu preciso escutar palavrinhas e falar. Eu imagino. Eu sei que esse Marcos... Eu preciso falar. Querendo manter um diálogo com Mantendo um diálogo, daí eu Imagina. falo sozinha, porque eles são mais quietos. E não adianta forçar, não é porque sejam... E a gente fala sozinha. Tu sabes que eu quando falo eu sozinha saio de muito. casa, eu faço muito o meu roteiro. Porque senão eu me perco. Faz o quê? Meu roteiro do dia que eu tá. vou fazer. Porque muitas vezes, lá como eu separei, quando eu vi, eu estava na frente do meu prédio. Marlene, plim. Tu tava no automático? Tava no automático, e daí, realmente. Aí a gente fala sozinha também. Eu falo muito sozinha. E como é legal Às vezes falar eu me sozinha. assusto. Não. Agora Responde por ti eu mesma. fiquei completamente sem voz. Eu pergunto Aí e eu respondo. falava pra mim mesma, eu disse, meu Deus, minha voz tá cada dia pior, né? De ontem pra cá que eu melhorei, que tô conseguindo falar. Uma constatação dos meus filhos é que eu faço a pergunta pra eles e eu não tenho paciência de esperar a resposta e eu respondo por eles. Tu Alegria, você né? mesma Depois responde. ela não sabe porque eles falam menos. Eu respondo! Ela não Para! sabe daí. Passou o feeling, Pergunta, né? responde. E a mulher tem uma facilidade de falar, caminhar e fazer um monte de coisas ao mesmo tempo. Exatamente. Então, é óbvio, né, que a gente acaba falando. Agora, sobre isso, sobre os filhos, é interessante porque eu tenho um filho só e ele não tem nada a ver comigo, e nem com o pai dele. Eu falo, isso aí que tu falou, eu também faço a mesma coisa, eu pergunto, demorou a resposta, eu já estou fazendo o favor que eu pedi. Exato. Isso. Ou Eu já estou respondendo, fazendo o que ou eu vou respondendo pedir para a ele, eu dúvida. já estou. Então, e ele é muito quieto, muito na dele, assim, então acho que também tem a ver, né? Agora, como isso é importante a gente conseguir se expressar. O falar é muito disso. Eu consegui expressar aquilo que eu estou sentindo. E como a gente vê que o homem muitas vezes tem essa dificuldade, ele pensa, ele sente e ele guarda para si. Eu acho que a gente conseguir externar aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está sentindo, deve ser alguma vantagem. Não, e eu Com acho que a certeza. mulher consegue mais facilmente. Por isso que se diz, né, que homem odeia a DR, porque a mulher precisa. Ela precisa expressar, ela precisa colocar para fora, ela tem mais facilidade. Mas, gurias, olha só que interessante, eu procurei um material sobre isso. Tem um livro que é de 2006, que é de um neuropsiquiatra. O nome do livro é O Cérebro Feminino, tá? E o que esse psiquiatra falou lá no lançamento desse livro? Tem no livro. Que as mulheres falam, em média, 20 mil palavras por dia, em comparação com meras 7 mil pronunciadas pelos homens. Mas o que aconteceu daí? Se foi atrás desses dados e não se achou pesquisas, era um livro que não trazia mais informações sobre a pesquisa e foi feito, então, um amplo estudo para tentar descobrir de onde vinha esse dado. Aí se trouxe vários estudos e nenhum deles mostrava uma diferença considerável entre o falado pelos homens e o falado pelas mulheres. Vários estudos. Aqui, até nesse artigo, nessa reportagem que eu trouxe aqui, que é da BBC News, fala, olha só, apenas 2 dos estudos conduzidos, quer dizer, em busca desses dados, constataram que as mulheres falam mais do que os homens, enquanto 34 deles mostraram que os homens falavam mais do que as mulheres, pelo menos em algumas circunstâncias. Mas então, no final das contas, essa reportagem ela conclui que não é possível dizer que tem... Que fala que mais tem, depende da circunstância, depende do contexto, depende do recorte da pesquisa. E eles questionam muito esse livro do neuropsiquiatra porque ele simplesmente jogou o dado e não se tinha o embasamento mais a fundo científico. Aí se fez toda uma busca e aí se elencou esses vários estudos aí que não tem uma coisa conclusiva. Mas aí a gente está falando da nossa vivência. O que a gente, no nosso meio, entre os nossos amigos, familiares, o nosso ambiente de trabalho, o que a gente percebe? Eu percebo que mulher fala muito mais que homem. No meu meio... Eu sou uma mulher falante, por exemplo, relacionada aos homens que estão à minha volta, a começar pelos meus filhos. O meu pai é uma pessoa falante, mas não chega aos pés da minha mãe. A minha mãe fala muito. Ela sufoca o meu pai. Beijo, mãe, dona Renê Maria Lovato Minello.
Te amo, pai também, seu Mário Minello. Te amo. Hoje eu tô muito beijoqueira, gurias. Eu quero dar beijo. Tá, mas enfim, só para não deixar... Mas beijo também é bom. Oi? Beijo também é bom. Só para não deixar uma lacuna ali nos livros indicados, que é Educando Meninos e Educando Meninas, o autor é James Dobson. E vale a pena a leitura para quem tem meninos em casa. Esse livro é velho, hein? Porque é bem quando antigo. Eu tive o meu há mais de 18 anos. Ai, não precisa me chamar de velha. Eu li esse livro aí, Educando Meninos. Mas ele traz justamente aquilo que a gente não entende muitas vezes, que a gente diz assim, ai, menina cresce muito mais rápido, né? Já se interessa pelo sexo oposto e geralmente se interessa pelos mais velhos, claro, porque os meninos, eles anatomicamente, fisiologicamente, biologicamente, eles amadurecem bem depois que as meninas, né? Sim. E isso deve estar relacionado também. Esse artigo do psiquiatra Rojas Marcos também acho que vale a pena ler, porque ele fala muito assim, sabe? Ele vai profundamente. Ele fala muito? Então ele fala... Não, ele fala muito sobre, ele escreve sobre muito. o artigo, ele escreve Acho que muito. os homens devem Ele é escrever muito mais que as mulheres. Não. Eu acho que está relacionado também, se a gente pensar, por exemplo, na época das nossas avós, das nossas bisavós, as mulheres ficavam naquele círculo, né? Tricotando, falando, enquanto os homens saíam, né, para caçar. Claro que eu tô falando de uma época bem antiga, né, gente? Isso não acontece mais. Mas as mulheres, quando saem... Por exemplo, hoje a gente vai ter um evento, que é o aniversário de uma amiga. Eu já tô preparada com os ouvidos, porque é todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo entende, todo mundo sai dela sabendo o assunto que cada uma falou da ponta, que pode ter 3 metros de distância. Mas todo mundo sabe. Vai sair todo mundo sabendo que todas falaram ao mesmo tempo. Então, a gente tem, assim, uma facilidade para compreender vários assuntos e várias ações que são simultâneas à fala, né? Porque a gente está falando e está falando para o filho, pega não sei o quê, pega não sei o quê, e tu está respondendo no telefone. Eu não sei se é pela necessidade que a gente desenvolveu essa habilidade, acredito que possa ser, porque tudo é treino na vida, em função da quantidade de tarefas domésticas que a mulher sempre teve, ela foi adquirindo com o tempo essas habilidades de falar, fazer e comandar a cena ao mesmo tempo. Mas ela teve que sair do conforto. Exato. Da mesmice. Porque agora você falando, eu me lembro, eu já comentei isso em outras oportunidades aqui, eu nasci no meio do mato, super interior. Aí eu tinha coragem naquele tempo de ir na igreja ler com 14 anos, mas eu tremia tanto que as letras, elas era uma confusão aquilo, sabe? E aí eu sempre tive muito problema em falar em público, tive problema em fazer leituras, coisas assim. Mas eu não tive medo, sempre fui além, fui indo, sabe? Fui indo. E hoje eu tô aqui com vocês, gurias. Ai, que amor! Falando com esse time que adora falar, adora conversar. Débora ia falar alguma coisa. Não, Peguei teu suspiro. Não, mas é que eu ia dizer assim, ó, a gente, se eu pensar em mim lá em casa, são 4 homens e eu. Eu não sei que em algum momento... Nossa! Tu deve falar 20 mil palavras e as outras devem ser distribuídas. Em algum momento eu devo ter rogado a Deus para que isso acontecesse. Tu imagina ela em sala de aula. Ah, não, eu falo, aí é que tá. Às vezes, aqui no programa, que eu acho que é defeito meu e da Dani. Mas nós... Ah, tá, fala por ti, eu não acho defeito. Não, já vou dizer. Débora, refaz a frase, fala por ti, eu não vejo defeito. Defeito nosso, defeito teu. Que é o cacoete de falar 4 horas. Ah, tu que é defeituosa, então, eu adoro, pra mim é uma qualidade. A gente vai emendando um assunto no outro, e tu vai Sede indo, de palavrinhas. tu vai indo. E isso a gente tem que se organizar para cortar, porque senão a gente fica 4 horas falando. E eu tô me organizando agora, eu sou a que menos fala. É ou não é? Nesse momento aqui a gente não deixa você falar. É que tu tem 10 programas aqui no diário, né, amiga? Então tu acaba cedendo um pouquinho pra nós. Tu fala bastante, não faz sentido também. Nas mensagens também. Tu tá sendo generosa com a gente aqui. Eu acho que tu cansa quando tu chega no jogo de cintura. Um intervalo agora para dar uma folga aí pros nossos ouvintes e telespectadores. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Escola Nossa Senhora da Providência, 57 anos educando com base nos princípios pedagógicos guarnelianos. Faça parte dessa história. Atendemos berçário, educação infantil, anos iniciais, anos finais. Escola Nossa Senhora da Providência, educar pelas vias do coração. Fone 3221-1862.
Vem para a Ubra e comece a planejar o seu futuro hoje. As inscrições para o vestibular da Ubra estão abertas. A Ubra oferece cursos presenciais, híbridos e EAD. Estude do seu jeito, escolha o formato de ingresso e desconto que mais combina com você. Mais qualidade de ensino, mais flexibilidade. Chegou a hora de colocar mais Ubra na sua vida. A imobiliária Fernando Flores atua há 19 anos com muita responsabilidade e dedicação para realizar o sonho de quem busca um local para chamar de lar. Com uma equipe de profissionais capacitados, a empresa trabalha com excelência, honestidade e singularidade, o que faz a referência no mercado imobiliário da região central do estado. Na Fernando Flores, o cliente encontra imóveis novos e usados, residenciais e comerciais, para locação ou venda. Visite o site fernandoflores.com.br ou entre em contato pelos números de WhatsApp. Está de portas abertas em Santa Maria, a Excelência, clínica especializada na prática de quiropraxia. É ela que é responsável pelo tratamento da coluna e demais articulações sem a utilização de medicamentos. O tratamento quiroprático atua tratando a origem do problema. Pode ser aplicada a hérnia de disco, dores na coluna, dores musculares e dores em articulações. A Excelência está localizada na Central de Clínicas, Rua Pinheiro Machado, 2350. Agende sua avaliação. So darling, take my hand, you got to understand, I don't wanna just be friends. Come away with me and live my fantasy, I don't wanna just be friends. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura. É uma terapia. Diga, Fabiana Sparrenberg. Não é terapia? Não é isso? É o que a gente faz aqui, né, gente? Não é. Você aí do outro lado, ouvinte, é terapia ou não é isso aqui? Olha só. É o que me dizem, né? Quando a gente vai pro psicólogo, e eu adoro psicólogos, diga-se de passagem, eu adoro uma terapia, a gente chega lá e precisa falar. Falar ajuda o quê? A elaborar aquilo que a gente está sentindo. Então, como é que a gente não vai falar? Claro que vai falar, tem que expressar aquilo que a gente sente. Agora, também, ao mesmo tempo que falar é jogar para o mundo aquilo que eu sinto, eu também tenho que me preparar para receber do mundo o retorno. Com certeza. Então, às vezes, assim, tem a noção, eu particularmente acredito muito nisso, palavra tem poder. E a história da gente jogar para o universo qualquer coisa também não funciona. A gente tem que domar um pouco os nossos sentimentos para expressar coisas que sejam positivas para a vida da gente. Esses dias nós falávamos, acho que tu colocaste do reclamar. O reclamar, clamar, eu digo duas vezes. Tô olhando para Dani. Sim, mas o reclamar é tu clamar duas vezes. Clamar duas vezes. Então, assim, ó, aquilo que eu expresso e que sai de mim, ele vai ter uma ressonância no mundo, reverberar no universo, em tudo, né? E vai voltar. Então, quer dizer, o que eu quero para minha vida? Como é bom, eu consigo me falar para mim, não para os outros. Eu consigo falar para mim palavras generosas, harmoniosas, que joguem a minha autoestima, que me favoreçam, que construam em mim coisas positivas? Ou eu sou aquela pessoa que fala aos quatro ventos, pelos cotovelos, vou falando que vem na telha e muitas vezes ofendo as outras sem discernimento daquilo que eu digo. Então, o falar bastante, a mulher fala, mas também nós temos a responsabilidade pelo uso dessa palavra. Com certeza. E a gente acaba sofrendo e muito por causa disso. É que tem pessoas também que são verborrágicas, né? Que elas têm a necessidade a partir de uma compulsão, e aí a gente vê comportamentalmente isso, né? Que está relacionado à personalidade, ou a pessoa já tem aquela característica de arrogância, né? Acho que a gente entra na questão da arrogância, quando tem pessoas que a gente desiste de entrar no diálogo porque as pessoas às vezes não dão margem, não dão abertura para a gente dialogar, e daí ficam naquele monólogo frenético. E as pessoas verborrágicas a gente não consegue conviver, a gente desiste de conviver
porque elas acham que elas são o centro do mundo. E daí a gente está falando, e é importante a gente trazer essa questão, porque uma coisa é a necessidade que nós temos de falar, mas também a gente tem que dar espaço para os outros que estão à nossa volta, porque um pensamento, ele se constrói coletivamente a partir da fala, da escuta e da observação. Eu reparando agora a Deborah falando, não tem como a gente não memorizar, porque a Deborah usa o corpo. Então, eu sou uma pessoa que trabalha... É linda. E hoje, inclusive, ela está nesses tons. Tigresa maravilhosa. Olha aí. Mas a gente vê assim aqui. E eu gosto muito quando tem pessoas que falam assim, ó, que falam pelo sentido, pelo viés da depreciação, quando perguntam assim, ó, tu gostarias que eu desenhasse também? Tu não entendeu? E eu digo, eu gostaria, tu também consegue desenhar? Que espetáculo, tu tens muitas habilidades. Para mim não é ofensa quando alguém pergunta, por quê? Porque tem gente que fala tão rápido, que é tão verborrágico, que tu não consegue prestar atenção nas palavras, diferentemente de quem se expressa corporalmente, né? Nós que somos descendentes de italianos, e o próprio brasileiro, ele tem a facilidade, né? Eu estava vendo também o Augusto Curri, que ele é maravilhoso, né? Eu gosto muito dele. E ele sempre fala que as palavras, quando são deslocadas na outra pessoa, às vezes tu te sente ofendida, mas naquele momento, de repente tu não deveria, tu quer desenhar para mim também? Dependendo da maneira como você falou com essa pessoa, ela também já pode responder um tom um pouco mais alto que o teu. Exato. E aí acaba desenvolvendo um desconforto, uma ofensa, e aquilo vai. Eu passei há pouco tempo por isso. E eu, cada dia que passa, eu estou aprendendo a ser mais calada, sabe? E eu meio que sumi, assim. Porque eu não quero mais viver no meio de pessoas tóxicas. Eu não quero mais, sabe? Então eu busquei um trabalho, eu busquei uma vida diferente, estou buscando a cada dia, porque eu não quero mais viver com pessoas tóxicas. Porque eu sei que elas estão falando aquilo que não é aquilo, sabe? Ou que fulano de tal é assim. Não, eu não pertenço mais a esse time. Não. Pode me chamar, ela não aparece mais, ela não está mais. Não, eu estou tendo um tempo para mim. Eu quero reciclar aquilo que eu quero continuar na minha vida. É que isso faz parte do fechamento de um ciclo, né? Para a gente conseguir, eu acho que esse desvincular-se de algumas coisas que não te servem mais são típicos do... Não é que não me sirva mais, é o momento que eu estou vivendo. Sim, eu digo que para ti não fazem mais sentido. É o momento da descoberta de uma nova Marlene. E eu estou me descobrindo, entendeu? Vocês entendem? E todas as mulheres deveriam fazer isso que eu estou fazendo. Não é uma coisa só minha. Porque eu também, às vezes, falava coisas que eu não deveria falar. Mas está aí naquele momento, né? Eu lembrei agora, com a tua fala mansa, que coisa boa escutar a Marlene, né? Ela fala tão... mas porque eu também estou com pouca voz hoje, porque se eu tivesse mais... Receba o elogio, irmã! Mas eu também estou aprendendo a falar. E receber o elogio, tá? Eu te elogiei, tá? Até legal. Obrigada. E aí o padre Fábio de Mello, que eu gosto muito de escutar, ele fala sobre o significado, a etimologia da palavra, palavra. Né? Se a gente pensar, por exemplo, no agricultor, no lavrador, a palavra ela chega lavrando, ou seja, independente da palavra, se for amorosa ou se for uma palavra que vai desconstruir, desconcertar quem está na volta, tem que pensar que ela está sempre lavrando quem está na tua volta. Ou seja, ela chega assim, ó, destruindo, ou, na verdade, ela vai construir. E é muito bonito, né, se a gente pensa que a palavra, tu sai às vezes como uma bola de neve, ou tu acrescenta ou tu destrói. E quando acrescenta aí fica complicado. E a gente... Desculpa, pode falar? Não, é que eu queria questionar a Deborah, que eu acho que tem essa tentativa em alguns momentos, em algumas situações, em alguns ambientes, de calar essa mulher que está falando demais, que está trazendo as suas opiniões, que não aceita as coisas. Você tem que aceitar porque elas são assim e você tem que apenas seguir. Quando a mulher veio para falar e colocar as suas opiniões e fazer os seus questionamentos, tem essa tentativa do silêncio. Mas fala demais. Mas por favor. Com certeza. Isso principalmente as mulheres. Isso é também uma tentativa de fazer com que as mulheres se calem. Eu acho que uma das nossas
grandes conquistas enquanto mulher é sermos respeitadas naquilo que estamos dizendo. Porque durante muito tempo nós tivemos alguém que falava por nós. O pai falava por nós, o marido falava por nós, o irmão mais velho falava por nós. Agora, quando nós assumimos a nossa postura e o nosso espaço dentro da sociedade, opa, meu amigo, agora falo eu. E aí nós conseguimos conquistar mais direitos, aí nós fomos atrás de muito mais espaço. Obviamente que dentro dessa sociedade machista, estruturalmente organizada, em vários momentos. Eu, por exemplo, da área do direito, estou numa sala da audiência, eu e um colega advogado, não pense que não há a tentativa do silenciamento da mulher. Claro que há. Então, nós precisamos nos colocar, e aí, com a entonação de voz, com a firmeza de voz, não, colega, este caso funciona assim. E falar com o corpo, sabe? né? E falar com o corpo. Né? Então, assim, ó, dar o limite do outro é necessário para que eu possa ter espaço para verbalizar aquilo que eu quero dizer. E aí você aí do outro lado pode estar pensando, mas não é assim. Então faça você o exercício. Faça você o exercício. Quando você tem num ambiente vários homens e várias mulheres, vê quem interrompe mais. Vê se é a mulher que interrompe mais, se é o homem que interrompe mais. Observe, tenha a sua avaliação. Porque eu acho que isso ainda acontece muito. É estrutural. Muito, é estrutural. O homem interrompe ainda muito. Quando a mulher começa a conquistar um pouquinho mais de espaço, quando ela ganha o holofote, o homem vai ali e tenta interromper de várias formas. Então observe você se isso ainda não acontece. Quer dar a palavra final. Bateu o martelo. Bateu o martelo, então para dizer que foi ele que fez. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que foi a partir de estudos, né? A gente vai amadurecendo enquanto ser humano eu gosto muito de pensar que o estudo te torna uma pessoa melhor. Ele te torna uma pessoa mais ciente. Vou te dar uma pastilha. Já tô com uma, obrigada. Então tá, não precisa. Nós não vamos nem cortar, porque estamos sempre com alguém com rinite, alguém com sinusite, é alérgico, não tem problema. Se você está tossindo aí, e agora me deu a nos acompanhe. Nos ouvindo e nos vendo. Mas a questão aquilo que a gente não consegue, porque a gente fala, pra gente pode ser fácil externalizar oralmente, né, gurias? Mas tem muitas pessoas que têm dificuldade. Mulheres que convivem comigo e que, por questões de circunstâncias da vida, culturalmente ou o meio ambiente, né, lhe escalou. E como eu trabalho com as potências do corpo, eu tive uma grande bênção de trabalhar na minha tese de doutorado, que eu me calei naquele momento, porque eu estava passando por questões difíceis da minha vida pessoal e eu me calei. E aí eu descobri que a minha potência, se eu não conseguia externalizar com palavras, eu dançava. E eu, por muito tempo, eu fiz isso e faço isso. O que eu não consigo trazer em palavras, eu danço. Eu expresso com o corpo. Pois é. Então, a gente vai pegando mecanismos, adotando mecanismos. Eu uso hoje as artes da cena como uma potência para expressar o que eu estou pensando. O que não sai em palavras, por isso que eu acho muito lindo quando falam para mim, ou quando falam para outras pessoas, tu não entendeu o que é que eu desenho? Sim, se tu puder dançar também, interpretar, fazer uma pintura, faz um desenho, faz uma música para mim. E eu uso isso. Assim, né? As pessoas e eu uso isso. Não vão nem achar que é deboche. Não. Às vezes me ofendem com alguma coisa, eu vou lá e pá, faço uma música. Então, assim, ó, e quem está me escutando sabe que é fato. Eu adoro fazer música para as pessoas, às vezes eu faço poesia, ou às vezes faço uma dança, porque às vezes as palavras não dão conta. E por que a gente não pode usar as expressões corporais para darem conta daquilo? E aí eu fico pensando que eu ganhava estrelinhas douradas, gurias, no meu colégio, quando eu tinha 5 anos, todo o meu ensino primário, eu ganhava estrelas douradas para ficar quieta. Não é nada lindo. Agora e aonde eu tiro os atrasados? Agora tu estás ganhando uma estrela dourada de Fernando Barcelos, dizendo... Obrigada, que muito obrigada. Precisamos encerrar o programa. Muito obrigada. Realmente ele beijo está pro Fernando. Decalando. Então, obrigada pela sua companhia. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau. Jogo de Cintura.